esse é mais um Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e o assunto de hoje será sobre bullying na adolescência. Vocês sabiam que... Desculpa, gente, vocês sabiam que 10 estudantes, 1 em cada 10 estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas? São adolescentes que sofrem agressões físicas ou psicológicas, que são alvo de piadas e boatos maldosos, excluídos propositalmente pelos colegas, que não os chamam para festas nem reuniões. Esse é o assunto que nós vamos discutir hoje. Quem está aqui comigo é a Tatiana Pires, que também é repórter da revista Bem-Estar e vai apresentar os nossos convidados. Olá, hoje nossos convidados são o professor psicoterapeuta e escritor Renato Dias Martino e a psicóloga e mestre em neurociência Karina Rodrigues. Você que está nos assistindo pode enviar suas perguntas, suas dúvidas, que os nossos convidados eles vão estar aqui para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Participem, compartilhem o nosso programa aí no Facebook. E para começar o programa, eu queria conversar com a Karina e com o Renato, perguntando, o bullying não é um assunto que a gente pode dizer que é novo, né? Acredito que o bullying ele já existe há muito tempo, muita gente sofreu já as consequências, mas não estava tão em tona, né? O assunto voltou muito por causa da série hoje que está na Netflix fazendo o maior sucesso, que é a 30 Reasons Why, que tem em tradução que os 13 porquês, onde a personagem principal, a Hannah Becker, tirou a própria vida depois de sofrer uma série de humilhações dos colegas da escola. E eu gostaria que vocês me falassem sobre isso. Quais são as consequências do bullying? Bom, como você disse, o bullying não é novo. É que esse nome, né, nós tivemos de uns anos para cá, que se popularizou o nome bullying. E de uns anos para cá, pouco tempo, esse bullying começou a tomar outros formatos também, né? Não só, que nem vocês disseram, o bullying que é a chata, a feia, a gorda, né? Antigamente era assim, né? E outra coisa é que o bullying não é só escolar, que é uma coisa que também as pessoas acham, que o bullying é sofrido dentro da escola. Muitas vezes esse bullying pode ser dentro da família, ou bullying tem a questão de ter um agressor e de ter uma pessoa que é agredida, tanto psíquica quanto fisicamente, né? Agora, o bullying escolar, como você disse, né, como deu o prisma maior na matéria, hoje ele vem mudando porque é o bullying da pressão social também, né? Não só o de xingamento, chata, feia, mas a questão da pressão de agir conforme os colegas, né? Isso tem crescido e se popularizado, tanto levando as pessoas ao suicídio, pela questão da exclusão, né? As pessoas se sentem excluídas de alguma forma. Entendi. E você pode me falar um pouquinho, Renato, quais são as consequências na vida de um adolescente que sofre o bullying? Na realidade, né, Juliana, o bullying, a gente tem essa tendência de olhar o bullying como o elemento principal da história. Na verdade, o elemento principal está antes do bullying, que é a vida na família, né? Como é que está sendo constituída a vida na família, como é que está sendo esse acolhimento dos pais por essa criança que está sofrendo bullying e que futuramente vai ser vítima de assédio psicológico, né, emocional em outra escala, né? Então, assim, a questão do lar desestruturado, da impossibilidade de se ter ali uma estrutura mínima necessária, vai levar a uma consequência do bullying, do sujeito estar disponível a que façam com ele esse tipo de agressão. O resultado disso é como se fosse uma cachoeira, né? Assim, já está acontecendo alguma coisa dentro do lar, né? Acontece na escola e futuramente vai acontecer na empresa que vai se trabalhar esse adulto e outras coisas nesse sentido, né? Entendi. E em relação aos jovens que praticam o bullying, né? Vocês acreditam que eles façam isso como uma coisa pensada ou é só uma forma de chamar a atenção do colega, de brincar, de repente uma brincadeira que talvez seja de mau gosto, ou realmente é uma coisa pensada? Essa pergunta é muito importante, porque nós vemos muito, como eu disse agora há pouco, que o bullying como algo do quem é agredido e o agressor. Mas a gente deve olhar como educador, como psicólogos, que nós temos uma vítima do bullying, mas nós temos
também uma outra vítima de algo, né, que faz com que ele pratique isso. Porque se ele pratica isso, não é mesmo, Renato? Se ele pratica isso, quer dizer que ele aprendeu isso. Nós somos frutos, como o Renato colocou fantasticamente, o bullying começa, por isso que eu disse que não é um problema escolar, é um problema de casa. Porque essa pessoa que é o agressor, como ela perguntou, ele também, por que ele está agredindo? O que está levando? Será que está passando dentro daquela mente que ele precisa se impor para o outro como alguém superior? Porque na maioria das vezes é isso, né? Eu humilho o outro não para humilhá-lo, mas sim para me engrandecer dentro daquela situação. Eu sou mais forte que você, eu posso. Muitas vezes a criança, eu trabalhei muitos anos na rede municipal de ensino como professora, do projeto que quem é professor sabe que é onde ficam os excluídos, o projeto Aceleração, né? O praticante de bullying é justamente aquele menino mais abusado dentro de casa, geralmente vítimas de abuso sexual, vítimas de abuso físico. E são crianças extremamente carentes afetivamente. Tanto que na hora que você dá um colinho, eles desmontam mesmo, né? Então, respondendo a pergunta dela, é importante esse agressor. Por que ele faz? Ele faz porque ele está repetindo o sistema, porque a criança, ela e o adolescente, e nós, adultos também, nós somos a repetição daquilo que nós aprendemos. Nós estamos fazendo o que a gente viu. Como é que o papai fez, como é que a mamãe fez. Então, se em casa a questão é resolvida no grito, isso é muito importante, porque a gente muitas vezes está fazendo programa para que os pais assistam para orientar o filho a não sofrer bullying. Mas nós temos também que orientar o pai para que ele não forme agressores, né? Isso é muito importante. E, Renato, da mesma maneira que não tem estrutura naquele adolescente, na família daquele adolescente que está sendo a vítima, provavelmente tem menos ainda no agressor. Pois é, como a Karina está falando, a gente tem a mente tem um mecanismo de tender a repetir experiências que não foram bem elaboradas, que não foram bem sucedidas, né? Então eu vou repetir dentro de dois padrões, né? Ou eu vou repetir sendo uma cópia fiel da experiência, né? Quando eu fui agredido, eu vou continuar sendo agredido, vou me dispor a continuar sendo agredido, né? Vou me colocar sempre como um papel de vítima, né? Ou eu vou repetir invertido, né? O Freud vai chamar isso aí de formação reativa, né? Então ele vai inverter o quadro para subjugar o outro, né? Mas mantendo o mesmo modelo. O Freud tem um texto que ele coloca de uma forma bem interessante, que ele diz assim, dá o exemplo da criança que vai pela primeira vez no médico, né, e o médico senta ele na maca assim, e abre a boca dele e olha, bota o palito na boca dele, aquela cena clássica, né, para olhar lá dentro. Então, depois que ele chega em casa, ele se sente impelido a pegar o irmãozinho mais novo, ou o vizinho, e fazer do mesmo jeito, colocar lá e pegar um palito de sorvete e fazer da mesma forma. Né? Então, a tendência da mente é de reproduzir esses modelos. Né? Agora, não só, né? Nós temos que pensar também na criança que não pôde ter essa figura paterna que pudesse dar limites para ela. Esse também é um agressor em potencial e uma vítima de bullying em potencial também. Né? Ele não pôde ter essa figura daquele que poderia o defender, né, para que ele pudesse criar um modelo dentro dele de autodefesa. Né? Eu aprendi com o meu pai como é que faz para me defender e agora eu consigo me defender. Faz sentido? Faz. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Todo agressor, ele vai ter algum histórico ou ele pode agir realmente de caso pensado? Ele é uma pessoa que eu quero causar uma maldade para a Karina. Se a gente falar em caso pensado, nós vamos entrar em psicopatologia. Porque daí, se essa criança não tem um histórico, e ela vamos colocar aqui um termo que é tão complicado falar isso, mas uma pessoa má, né? Que é isso que você está me falando. Existe, essa patologia se chama ser psicopata. Psicopata é algo que ele tem uma alteração genética, um gene que se chama MAOA, é algo cerebral, onde, assim como você, a gente olha um cachorro que está sendo maltratado, ou a gente olha um morto e a gente tem emoções, seja de tristeza, seja de alegria, os sentimentos de amor, né? O psicopata, ele é incapaz fisiologicamente
né, de sentir essa empatia pelo outro. Então, quando ele maltrata, ele não consegue entender que está doendo no outro. É uma incapacidade neurológica. E da mesma maneira como ele é incapaz de sentir o coisa do outro, ele faz tudo para ele. Então ele acha que o mundo gira em torno dele, né? Então ele pega o dinheiro do lanche do amiguinho porque ele está com fome, né? Então o Renato é meu amiguinho, eu sou psicopata, vou lá, pega o dinheiro dele, não interessa, ele está com fome. Se ele está com fome, eu não quero saber. Eu não consigo entender. Só que não são casos muito raros. E a gente tem que entender que muitas crianças, que eu já peguei, inclusive casos assim, o Renato já deve ter pego, onde há um diagnóstico de psicopatia, e não há um comportamento psicopata, e não realmente uma doença, né? Entendi. Então, pode falar, Tati. Desculpa. Nesses casos que a gente está dizendo que é um histórico, né, que ele está repetindo o comportamento, muitas vezes, que ele aprendeu em casa, como que os pais podem fazer com esse agressor? O que ele... É possível ele notar que o filho está agredindo, provocando bullying? Ele consegue notar no comportamento do filho? E o que o pai pode fazer para evitar ter um filho agressor, né, no caso? Na realidade, assim, esses sinais são evidentes, né? Assim, na verdade, a verdade está aí para qualquer um perceber. Quando a gente não quer ver, quando a gente não dá conta de perceber, não tem o que você faça, não é? Na realidade, um filho que está sendo agredido ou um filho que está agredindo, ele reproduz isso também dentro de casa, né? Principalmente uma criança, né? Uma criança tem uma dificuldade muito grande de fazer essa separação. Nós adultos aprendemos a dissimular com uma facilidade muito grande, mas a criança não. Então, o agressor, ele que está agredindo na escola, né, ele também está fazendo isso dentro de casa, né? E o sujeito que está sendo vítima também, ele já está sendo vítima dentro de casa. Então, é um assunto muito difícil essa coisa de assim, o que a gente pode falar para os pais, né? O que você pode falar para os pais? Que sejam um pouquinho mais sensíveis, né? E agora, falar que seja mais sensível também fica contraditório, né? Porque isso precisa ser despertado de dentro para fora, não pode ser... Não é dentro de uma educação, não sei, né, o que a Karina pensa sobre isso. Para mim fica muito claro, né? Os pais que estão presentes na vida do filho percebem isso com uma clareza muito grande. Quando isso começa a aparecer, isso já é trabalhado dentro do afeto no lar, dentro das possibilidades do acolhimento no lar, né? Não dentro de uma medida pedagógica, de uma medida educativa que vá salvar. Eu não consigo muito acreditar nisso, sabe? Não adianta a pessoa ir lá no consultório, meu filho está com um comportamento estranho, que muitas vezes eles levam pra gente, porque daí a gente vai resolver a questão, né? E eles vão tirar a responsabilidade deles. Não adianta, como o Renato colocou muito bem, a gente fazer uma orientação. Olhe mais para o seu filho. A questão é, por que ele não está olhando para o filho? Por que ele está passando 5, 6 horas no Facebook? Por que na massagem, na drenagem ou ter outras coisas está mais importante? Isso pressupõe aquilo que o Renato falou já lá no começo, pressupõe uma questão familiar, né? Que é vítimas de vítimas, né? Eu não fui olhado pelo meu pai, então eu não consigo olhar para o meu filho. Como eu me sinto como pai. E daí é todo um trabalho em cima do familiar, né? Orientação. Mas se a gente fosse, então, aconselhar, já que é isso, né? A orientação tenha a sensibilidade de perceber o que é valor, o que é valoroso, né? E dê o exemplo. Olhe para o seu filho, perceba, né, o que está acontecendo e realmente não deixe para amanhã. Porque daí, ou passe para nós psicólogos, ele está com um comportamento estranho, vamos ao psicólogo. Lógico, tem que levar no especialista? Tem sim. Mas nada substitui o olhar. Como Bion falava, né, o olhar Revere. O olhar de uma mãe para um filho, o olhar de um pai, vale, tanto que quem tem filho que sabe, eles não ficam mãe, para fazer um movimento. O que eles querem? Eles querem ser vistos, né? E só complementando, quando eu sou visto e eu tenho um ego, vamos pôr assim, uma imagem, uma autoimagem forte, eu sei que existe, como o Renato falou, eu sei quem me protege, eu sei que tem alguém ali, eu não vou permitir nem agredir e muito menos ser agredido. E podemos estender isso para todas as mulheres que estão em relacionamentos abusivos, que estão nos vendo, todas as pessoas que estão em qualquer outra situação de risco, isso é real.
Posso complementar? Claro, assim, deve. Olha só, a gente tem uma palavra que a gente usa muitas vezes sem saber o significado dela, e usa, assim, pelo menos umas 10 vezes por dia, que é respeito. Então, a palavra respeito, eu já falei isso aí 20 vezes aí na internet, tem vários vídeos falando, mas eu faço questão de... A palavra respeito, ela vem do radical respectus. Então, quer dizer, de novo, spectus é o mesmo radical do espectador, aquele que presta atenção. Então, aquilo que é digno de respeito é aquilo que é digno de ser olhado novamente. Então, assim, respeitar o filho é olhar o filho novamente a cada desenvolvimento dele, né? Prestando atenção novamente, reconhecendo o filho, né? Muitas vezes a gente acha que conhece o nosso filho, né? Mas a gente precisa olhar mais uma vez e tentar conhecer novamente, né? Porque ele vai mudar o tempo todo, ele vai se transformar o tempo inteiro, né? E essas coisas que poderiam, por exemplo, assim, um conflito na escola de bullying, tendo esse olhar reconhecedor em casa, isso vai ser uma fase muito fácil de ultrapassar para uma criança, né? Renato, mas parece que os pais também estão, o que a Karina usou, eu vou na massagem, eu estou no celular, eu estou no Facebook, parece que os pais também precisam dessa situação assim, mas eu também quero cuidar um pouco de mim, eu também quero me olhar, e parece que eles precisam de algo impactante para que façam com que eles parem e olhem aquela criança. Essa semana nós tivemos um caso que ficou extremamente conhecido, que foi o da baleia azul, que parece que os pais entraram em pânico. Nesse momento, todo mundo lembrou que tem um filho em casa, que tem um adolescente e que eles estão olhando. Se algum internauta não sabe o que é o jogo da baleia azul, existem inúmeras comunidades nas redes sociais dedicadas ao jogo, que consiste em cumprir mais de 50 desafios pré-estabelecidos por curadores, que normalmente também são adolescentes com perfis falsos na rede social. Entre as tarefas estão mutilar os braços com faca, assistir filmes de terror na madrugada e a tarefa final, cometer suicídio. Então é um jogo e está em evidência. Por que os pais precisam desse momento tão impactante para poder olhar para os filhos? Eu acho que isso veio, como você mesmo disse, né? Veio fazer... Eu só vou complementar uma coisa que é importante. Eu disse agora há pouco, do ir na massagem, fazer a unha ou ir no cabelo, graças a Deus eu também faço tudo isso, né? A gente tem que fazer, isso faz parte da autoestima. E lembrando as mamães que fazer isso, você está dando um exemplo para os filhos, que cuidar de si mesmo e ter tempo para si é importante. A grande questão é ter o tempo também para os filhos. E vem essa baleia azul agora trazer todo o confronto, né? De onde também, o tanto que eu posso invadir a vida do meu filho, que a maioria das mães estão falando, como eu vou saber? Ele fica no Face, né? Eu vou ler as conversas. E a privacidade, né? Bom, eu estou passando isso, né? Eu posso falar de caso, por exemplo, que minha filha está fazendo 13 anos e é esse momento em que ela está lá e você vê, mas só que o que acontece? Ela mesma tem o discernimento, eles sabem o que é fake, o que não é, né? Eles têm essa capacidade de discernimento. Então, não é que nós vamos não deixar eles acessarem a rede social, mas nós temos que dar todo um apoio nesse momento, principalmente, não só por causa da baleia azul, porque daqui a pouco isso daqui vai passar, gente. E é para o resto da vida. Olhar para o filho é para o resto da vida, né? E prestar atenção nisso, porque algumas eu sei porque mandaram esses desafios para minha filha, ela me mostrava o tempo todo, né? Então o desafio começa com percebam se o seu filho, primeiro é o cortar, isso é um dos primeiros passos. Eles têm que não comer um dia, ficar em jejum. Então esse tipo de comportamento, trazer algo da escola que não é dele. Eles têm que entrar num local, né? Eu estou passando algumas dicas porque eu vi quais são as coisas. Entrar num local e perguntar algo idiota, como por exemplo, outro dia eu estava na padaria do meu bairro e minha filha falou, lá, é da baleia azul. Ela entrou e falou, tem pão na padaria, e saiu correndo. Então prestem atenção, porque se eu estiver com o meu filho, eu vou perceber que ele está fazendo algo como não comer, como ter esse comportamento. Eu acho que o cortar é o mais fácil. No calor de Rio Preto, andar de manga comprida. Andar de manga comprida, que hoje está... Se você chegar hoje na frente das escolas, está todos eles de abrigo. Tudo bem que agora é uma época em que o seio da menininha está crescendo e ela tem vergonha, isso é normal, né?
Então eles têm esse negócio de pôr o capuz para parecer o misterioso, né? Da fase hormonal, né? Mas vamos prestar muita atenção. E se eu tenho uma relação, como ele disse, o respeito e o valor, e meu filho tem comigo um vínculo, ele vai ter uma troca ali, ele vai ponderar ali o que é certo, o que é errado, né? E eu quero falar outra coisa também. Nenhum adolescente, papai e mamãe, não fique preocupado, meu filho vai entrar nessa onda e ele vai se matar. Uma criança só vai cometer um suicídio dentro de um jogo desse se ela já tiver uma predisposição a essa situação. Né? Ela não vai se matar por causa de um jogo. Né? Ela vai começar a fazer essas coisas justamente para chamar a atenção dos pais, que foi o que você colocou, né? Ó, pai, eu tô me cortando. Porque você acha que eles acreditam realmente que você não vai ver que ele se cortou? Lá no fundo eles estão realmente querendo chamar a atenção se esse pai não está olhando para ele, exatamente. Né? Ó, eu não tô comendo, eu não tô... Até que ponto, né? Tanto que uma das coisas que alguns adolescentes trazem, assim, que eles me mostram escrito, eles falam assim, minha mãe percebeu. Um dos focos do jogo é se a mãe, se o pai não percebeu. Gente, assim, nós estamos falando muito dos pais, que os pais precisam ter esse olhar, né? Tem uma internauta aqui, a Rose Fagiani. Ela diz, tudo é culpa dos pais? Eu acredito. Não, né? Então, de repente, ela quer saber. Nada é culpa dos pais. Tudo é responsabilidade dos pais. Bem. Culpa é aquilo que acontece depois que o caldo desandou. Lindo. Agora, a responsabilidade é deles. Tudo que acontece numa árvore é responsabilidade da raiz? É culpa da raiz? Não é culpa da raiz. É responsabilidade da raiz. Se você atingir a raiz, o resto da árvore... Então, assim, é muito interessante que, assim, voltando um pouquinho na pergunta da Juliana, que, assim, os pais que ficam olhando para a tela, né, só vão se tocar de alguma coisa quando passar na tela. Não está olhando o que está acontecendo debaixo do nariz deles ali no lar. Mas a hora que aparece na tela, eles vão se tocar. E do mesmo jeito, a hora que parar de passar na tela, eles vão esquecer e o caldo vai continuar desandado lá. Né? Então, não tem culpa. Culpa não existe. Essa palavra culpa, na verdade, ela é um derivado de ilusões. Ninguém é culpado de nada se você for capaz de se responsabilizar. Né? O antídoto que dilui a culpa é a responsabilização. A partir do momento que existe uma culpa, eu me responsabilizo por aquilo, não tem mais culpa. Tati, tem mais pergunta por aí? Muito bom, Renata. Olha, tem muita gente aqui... 1 milhão de coraçõezinhos. Renata, olha lá, na tela. Coraçõezinhos para o Renato. Sim, tem bastante coraçõezinhos e parabenizando por essa resposta. Na verdade é isso. As pessoas estão dizendo, elas estão parabenizando pelo assunto, né? O interesse está em ouvi-los aqui, por enquanto. Bacana. Ô, Renato, me fala uma coisa. A gente disse sobre o agressor, sobre a vítima. Essa vítima, como que ela pode agir? Para ela não se transformar num agressor, nesse estilo assim, bom, tô sofrendo bullying, vou revidar. Como que tem que ser a reação desse adolescente? Ele está sendo a vítima na escola, ele não sabe como chegar nos pais para poder contar, ele não consegue encontrar um apoio de professores. Como que ele pode proceder? Porque na cabeça dele, às vezes isso está muito confuso. Ele acha que todas as portas estão se fechando e ele está ali sozinho. O que você poderia dizer para esses adolescentes, para os pais que já estão percebendo todos esses sinais que nós passamos por aqui, mas o que esse adolescente que está sendo a vítima naquele momento, como que ele pode reagir? O Juliano, olha só, você disse assim, ele acha que as portas estão se fechando e ele está sozinho. Não, ele não acha. As portas estão se fechando e ele está sozinho. E o que ele vai poder fazer? Meu Deus do céu. Né? Se o pai e a mãe, que são aqueles que precisavam estar defendendo, que precisavam estar ali acolhendo, não estão fazendo isso, né? Será que o professor vai fazer isso? Né? Será que ele vai ter sorte, que ele vai poder contar com um professor que vai trazer essa possibilidade dele de se livrar dessa situação? Assim, pedir socorro, mas será que alguém vai ouvir o socorro? Eu não sei. O que você acha? Eu acho que... Bom, então nós vamos entrar na questão da rede social de apoio. Então, né? O que falta é que realmente hoje o adolescente passa... Vamos sair da família, então, para dar uma refrescada para os pais. Mas então vamos para a escola, né?
O que falta na escola? É lindo hoje o sistema educacional, com tablets dentro da sala de aula, iPads, né? iPads dentro da sala de aula, lousas virtuais, aulas de Enem avançados já no 5º ano, aula de mecatrônica porque a escola é fodástica. Mas e cadê? Nós somos seres humanos. Nós usamos matemática, português, inglês, mas cadê a educação emocional? Tentei instalar já em várias escolas tão particulares, quando tentei na rede municipal de ensino, né, que é uma coisa de um custo muito baixo. Tem que ter o psicólogo dentro hoje do sistema educacional, ele está ali para receber o pai, para falar, olha, precisa levá-lo. São orientações muito, muito limitadas, escolas com 800 alunos com um psicólogo. O que nós precisamos? Nós precisamos projetos educacionais voltados à educação emocional, onde o adolescente saiba, imagina o adolescente, ele está, as mulheres reclamam da TPM, estar na adolescência é estar por anos na TPM, é uma bomba de hormônios, de eu não sei se eu me aceito, eu não sei se eu estou bonito, a espinha está me enfeiando. Esse adolescente, ele precisa mais do que todos nós de um super suporte emocional. E muitas vezes é a escola que pode oferecer isso através dos projetos. Como? Ensinando uma educação de inteligência emocional, ensinando esse aluno a reconhecer os sentimentos. Agora eu estou triste, agora eu estou com raiva, porque muitas vezes o adolescente não sabe fazer isso. Então, na minha opinião, respondendo a sua pergunta, a grande questão hoje é ter projetos, sejam de ordem do governo, sejam projetos da iniciativa privada, mas para levar esses adolescentes a uma educação emocional. Mas projetos que passem confiança, né? Porque é o que você acabou de falar, uma psicóloga, né, que só está ali de enfeite para chamar o pai, porque eu acredito que esses adolescentes também vivam uma parte muito difícil. O agressor deve dizer a eles, se você contar para alguém, vai piorar. E aí, já que as portas se fecharam e aquela psicóloga está ali de enfeite, parece que vai dificultando ainda mais, né? Sim, eu mexi muito tempo com a educação, a gente acaba conversando com os psicólogos das escolas e você percebe que eles estão ali pro forma para cumprir as metas da escola, né? Precisa ser tudo muito quadradinho e tudo muito reservado. Já tive pacientes meus que no último bimestre foram alunos bons, né? Eram alunos bons, não estavam numa situação, e o irmão morreu no último bimestre e ele não teve condição de fazer as provas. E ele foi reprovado, com o aval da psicóloga, né? Sem qualquer apoio emocional. Como fica? Né? E daí vem a resposta da psicóloga para mim. Fiz isso porque ele tem que entender que o mundo frustra e que ele tem que responder ele tem que saber que ele tem as responsabilidades dele e que ele pode ficar triste, mas ele tem que trabalhar um dia, por exemplo, né? E daí o que esse menino aprendeu foi: não vou ser acolhido. Na hora que eu estiver no chão, vem o outro e vai me chutar. Foi isso que ele aprendeu, e não que ele tem que ir trabalhar mesmo, porque ele tem que aprender o contrário, que quando ele estiver triste, ele não vai trabalhar e ele vai cuidar de si, né? Não vou ser acolhido e também não vou acolher. Isso. O mundo é muito mal, né? Às vezes você não recebe os pacientes chegam com essa visão. Eu sou uma vítima e o mundo é muito mal, né? O mundo é uma porcaria. Posso retomar a tua pergunta anterior? Claro. A questão da mãe, que eu também preciso de um tempo para cuidar de mim, né? É interessante porque, assim, o filho é uma extensão da mãe. Então, como é que você consegue cuidar de você deixando essa extensão, né? Então, cuidar de si e cuidar do filho é uma coisa só, né? Não tem uma separação entre uma coisa e outra, não é? Primeiro eu vou cuidar daquela parte que não consegue cuidar de si sozinha, depois eu vou cuidar de mim. Muito bom. Tati, alguma pergunta? As perguntas agora giraram em torno da escola mesmo. Qual que é o papel da escola? É um peso grande na formação das crianças? E o que os professores devem fazer? Quem que é o internauta que fez essa pergunta? Olha, a Daniela Brito Bergo, ela percebe que os professores fecham os olhos em relação
ao Mas bullying. será que a responsabilidade é desses professores? Nós estamos falando aqui, a escola tem que educar, a igreja tem que educar? Também, né? Também não vamos tirar. Eu acho que eles estão se propondo a passar 6 horas, muitas vezes mais, né? Porque hoje eles estão dobrando períodos, né? Eu acho que olhar essa criança, orientar essa criança, obviamente é dos pais, como o Renato mesmo disse. Mas a escola tem sim uma responsabilidade. Você vai receber essa criança, não é eu deixo claro que não é a responsabilidade de educar, mas uma parte é sim da escola, o que é só matemática, de pelo português? menos olhar essa responsabilidade, de olhar essa mudança também? Olha só, a palavra... Acompanhar, né? Assim, desculpe, assim, a palavra educar, ela quer dizer preparar para fora, né? Então, educar é um papel da escola. Respeitar é um papel dos pais. Então, se a criança não foi respeitada, não aprendeu a respeitar a si mesmo e não consegue respeitar o outro, quando ela chega na escola, essa educação vai ser pro forma, vai ser protocolar, vai ser só uma dissimulação. Uma educação que não tem um background, que não tem um pano de fundo do respeito, ela não vale de nada. Então, o que precisa acontecer é assim, ó, existe uma experiência que acontece entre os pais e o filho, né? Existe uma experiência que acontece entre um professor e os alunos. Então, é bem diferente isso. Existem as experiências que precisam ser elaboradas dentro da perspectiva dos pais para com o filho, né? Então, quer dizer, são duas pessoas que têm uma experiência a ser vivida com uma pessoa. Um professor que está ali na frente de, muitas vezes, 30 pessoas, não pode trazer essa mesma perspectiva de experiências nesse âmbito. Faz sentido? Ele não pode cuidar pessoalmente. O que a gente disse é que ele pode, como o Renato também falou, ele vai ter como professor. Então, eu, como trabalhei muito tempo como professora, você percebe, sim, uma criança que está totalmente estranha, vamos colocar. E na hora que você vai conversar, vai sentar, e essa criança está sofrendo um abuso sexual, por exemplo. E daí é sim responsabilidade desse professor, porque eu vou usar o termo que ela falou, muitas vezes o professor fala, eu não vou me envolver nisso, né? Isso é muito comum, estávamos até conversando isso antes, é muito comum o professor se eximir. É sim papel do professor chamar esses pais e ter uma conversa a esse respeito. Como, por exemplo, tem muitos alunos que apanham, chegam marcados. É papel, sim, do professor, muitas vezes, perceber o que está acontecendo, muitas vezes até denunciar uma situação. Então, não pode, como ela disse, fechar os olhos e fingir que não está acontecendo. Mas, Karina e Renato, por exemplo, esse professor, ele viu que o aluno se isolou, ele presenciou alguma briga no pátio, viu que está mais agressivo. O ideal é que primeiro ele converse com esse aluno, ele tente essa proximidade, ou ele já ligue para os pais e fale, ó, o filho é teu, está acontecendo isso, isso e isso, o seu filho está diferente, você tem que olhar. Essa atitude de chegar automático para os pais, esse adolescente se fecha mais contra o professor, contra o pai, que vai chegar acusando ele porque a escola chamou ali. Como é que funciona isso? Acho que eu que trabalhei dentro da escola, tem a questão de o que a escola permite. Porque muitas escolas não permitem que você chegue e tenha esse relacionamento pessoal, vamos colocar, com o aluno, né? Então, muitos professores agem não o que é certo, o que é errado. Eu, na minha opinião, o que é certo é que a figura do professor a cada dia mais seja menos paternalista e menos de eu estou aqui para ensinar, não pode cair nos extremos, mas principalmente aqui nós estamos falando professor, tem professor do terceiro colegial e tem professor da primeira série, um menininho de 7, um de 17. Isso vai ser, e o bullying está em todos. Então eu acho que o professor tem que ser, eu sempre falo, afetivo e aberto. A criança tem que poder chegar nesse professor e comentar. E como você disse, professor, será que o professor vai direto para os pais? Isso vai depender muito do caso. O que é o caso? É um caso de abuso sexual praticado por um pai? Não adianta você chamar esse pai. Muitas vezes você vai ter que chamar a diretoria, a coordenação e vai ter que fazer uma denúncia, por exemplo. Então fica complicado responder essa pergunta porque cada caso é um caso. Assim, na clínica a gente tem um modelo muito interessante. Eu, por exemplo, uso dessa forma.
quando me vem eu não atendo crianças muito novinhas, mas quando me vem um pré-adolescente ou um adolescente para que eu cuide, a partir do momento que a mãe me procurou e me trouxe essa criança ou esse pré-adolescente, a partir desse momento eu tenho um vínculo com ele. E o meu vínculo é só com ele. Vou ter um vínculo com a mãe se ele permitir que eu tenha este vínculo. Tudo que eu for tratar com ele, tudo que eu for tratar com a mãe, precisa ser com a permissão dele. Ele chegou a mim, ele chegou para o meu cuidado. Então, a partir de agora, nós somos uma dupla. E qualquer terceiro que entrar nessa dupla precisa ser com o consentimento dele. Né? Então, acredito que dentro de uma escola também deveria ter, mas como a Karina está falando, escolas não permitem isso. Deveria ser a função do adulto, não é? Abordar a criança ou o adolescente para ter uma conversa com ele. Né? O que está acontecendo com você? Né? Porque até porque se está acontecendo isso é porque alguma coisa no lar já falhou. Às vezes ele está com o problema dos dois lados, né? E daí nós temos professores com classes, que isso transcende, vamos lá, defender os professores, com classes com 40 alunos, sem ar-condicionado nesse São José do Rio Preto. Eu já dei aula num barracão sem janela, assava lá com aqueles tetos de zinco, todo mundo sabe o que é isso, nesse calor de Rio Preto. 40 alunos dentro daquela sala com fome, que chegam na segunda-feira quase desmaiando, porque não comeram o final de semana. Onde você tem uma sobrecarga de horários para cumprir, né? Cheio de reuniões, e que você se sente esgotado depois de 6 horas da criança gritando. Então, professores que não conseguem fazer esse movimento também, né? Às vezes a escola não permite você. Eu fui professora, não estou fazendo nenhum tipo de denúncia, mas muitas reclamações de que eu ia na diretoria, eu escutava, não mexa com isso. Isso não é para o nosso bico, isso não deve ser visto, entende? Então, realmente, isso é, infelizmente, eu sei que das escolas particulares, algumas também, se eximem muitas vezes dessa situação. Por isso que você falou, o professor vai fazer? Depende, né? Depende dele, depende da carga horária, depende da escola, depende do quanto ele quer aquele emprego, né? Bacana, Karina. E aí, Tati, tem mais perguntas? Não, perguntas agora, por enquanto, não. Legal. Deixa eu só falar uma coisa, Juliana. Olha só, o Freud ele nos orienta dentro da perspectiva do desenvolvimento da criança sobre uma fase desse desenvolvimento chamada narcisismo primário. O que é o narcisismo primário de maneira bem prática? Assim, a criança na primeira infância precisa ser olhada pela mãe e esse olhar precisa ser para ele um espelho dele próprio. Então, ele vai se enxergar no olhar da mãe, não é? E nesse olhar da mãe, ele vai se sentir, vai reconhecer a si mesmo. Então, ele vai olhar para ela e vai dizer assim, vai pensar assim, na perspectiva da fase do desenvolvimento dele, esta daí vive só para mim. Ele precisa disso. Ele precisa viver um período da vida em que ele acredite que aquela mulher vive só para ele. Né? Quando ele não vive isso vai se estender para o resto da vida. Para o resto da vida ele vai querer que as pessoas vivam só para ele. Então muitas vezes, a Karina está falando aqui, 40 alunos que não puderam viver isso daí, que precisam viver isso daí. E aí você acha que o professor vai dar conta de viver só para os 40? Né? Não tem jeito. Isso é verdade. Eles agarram na hora que você é afetiva, eles te agarram de determinada maneira, que a transferência é violenta. E eu queria perguntar uma coisa para vocês. Nós falamos não só da sensação, mas que as portas realmente estão fechadas. Nós falamos dessa parte onde os pais deveriam estar prestando mais atenção, que a escola não tem como, muitas vezes, olhar para tudo isso. E um outro assunto que acaba gerando uma polêmica, até mesmo na série, porque esses adolescentes estão conectados o dia inteiro e acabam assistindo, muito deles são os telespectadores da série, né? Para a personagem, a única saída foi o suicídio. Existe um debate muito grande nas redes sociais dizendo algumas pessoas são a favor da série mostrar o bullying, mostrar o que está acontecendo com esses adolescentes e não usar o suicídio ou o bullying como um tabu que deve ser colocado embaixo do tapete, não vi, fecha os olhos.
E aí, ao mesmo tempo, tem umas outras pessoas que são contra a série, dizendo que ela é um gatilho, que é muito fácil para quem não vive esse transtorno, para quem não está nesse momento. Bom, eu estou igual a personagem, eu estou igual a Hannah, as portas fecharam, meus pais não estão prestando atenção, a escola não está ao meu favor, os meus amigos estão tirando sarro o tempo inteiro. Se ela se matou, como a única saída, é a minha também. O que vocês acham desses dois pesos? É importante? Pode causar esse mal também? Gerar esse suicídio dentro dos adolescentes que estão vendo a série, que estão já passando por algum problema? É o que o Renato falou, né? Isso está acontecendo. Às vezes o pai só vai olhar na hora que estiver na televisão. Então, já está acontecendo. Seria uma hipocrisia não passar na televisão, né? Eu não acredito que ninguém... não acredito que uma pessoa que não tem uma predisposição, né? Eu não me mataria porque é personagem da televisão. Alguém se mataria aqui? Todo mundo aqui teve, às vezes, experiências na adolescência. Todos os amigos bebendo, ou oferecendo algum entorpecente. Todo mundo teve. Quem vai aceitar ou não, quem vai fazer ou não, ou quem vai fazer determinada situação, não estamos julgando se é certo ou errado. Estamos fazendo aceitar ou não uma situação. Já é algo da pessoa. Você sabe, eu tenho uma paradiazinha interessante que é assim, nós vamos, o vizinho foi esfaqueado e nós vamos então, a família do vizinho então vai processar a Tramontina porque ele foi esfaqueado. É bem isso. Isso realmente não existe, ninguém vai se matar. É importante trazer, tanto que não trouxe? Nós não estamos aqui, vocês chamaram 2 psicólogos para vir conversar, fazer uma live por causa do que está acontecendo, por causa da série. Então a série já teve um valor. Se teve um valor assim, imagina a nível, né? E como o Renato colocou muito bem, a Baleia Azul, na verdade, só está mostrando algo. A ferida saiu, mas que a ferida já estava, o negócio já não estava certo lá, estava há muito tempo, né? Não, e é interessante assim, né? Vocês devem ter os dados aí, né? Assim, ó, desde quando tem esse joguinho? Quando se originou esse joguinho? Esse jogo é antigo. Na verdade, ele estourou no Brasil faz umas 2 semanas por causa dos adolescentes em Minas, né? Mas o jogo já vem há muito tempo. E assim, esse jogo já existe antes disso mesmo, sem o nome da Baleia Azul, né? Então... Há uns anos atrás teve aquele negócio do desafio do sufocamento, vocês se lembram disso? Daí tinha que prender o ar, até daí teve gente que morreu, não sei se você acompanhou isso. Lembro. Então, na verdade, esses desafios existem, como o Renato falou, vão existir o resto da vida. Vai do público que está assistindo saber que o que tem que ser consertado não é ter ou não o jogo. Assim como o que tem que ser consertado no mundo é se vai ter o cigarro ou não vai ter, se vai ter a bebida ou não vai ter, não. Nós temos estruturas para lidar com todas essas situações. Legal. Gente, tem uma pergunta de uma internauta aqui, a Neide Silva. Ela pergunta se nas escolas, a partir de qual idade deve se tratar o bullying? Bullying acontece de criança a adolescente, até adultos, vocês disseram. Mas ela quer saber quando tratar. Não, o bullying acontece a vida inteira. O bullying, se você for perceber, ele acontece no berçário. Uma criança morde a outra no berçário. E o bullying acontece na empresa, no idoso, né? Na casa de repouso. Né? O bullying está aí, né? Agora, a vítima é aquele que está desprotegido, né? E o agressor é aquele que viveu uma agressão. Então, assim, a questão o buraco é mais embaixo, né? Assim, a questão é assim, nós não nascemos sabendo amar. Nós precisamos ser instruídos, nós precisamos ser amados para que a gente possa desenvolver o amor próprio e aí aprender a amar o outro. Então, assim, a gente tem essa ideia de que o amor é uma coisa inata, que o sujeito larga ele, que ele se vira sozinho. Não pode, né? A gente precisa cuidar das crianças, né? A gente precisa dar condições mínimas necessárias para ela, para que ela possa se tornar um bom exemplar da nossa espécie, que já é por si um bicho desprezível, né? Vamos combinar, né? Onde o ser humano vai, ele destrói todos os outros bichos que estavam ali. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse bicho. A mente só reconhece aquilo que ela conhece, como o Renato falou. Nós não podemos... e como eu disse anteriormente, a gente não pode cobrar da mãe porque ela não está amando o filho, porque ela também foi abandonada pelo pai, mas esse pai também teve um problema com a mãe e assim por diante.
O que nós temos que fazer, então, porque nós estamos falando, o que é de efetivo? O que é de efetivo é que nós temos que socorrer todo mundo. O agressor, o agredido, o pai e a mãe do agressor, o pai e a mãe do agredido, o vô, o bisavô, o cachorro da casa. Todo mundo tem Traz a família, né? Nós temos que encontrar o que é que está de errado aí e cuidar de todo mundo. Agora a gente precisa tomar cuidado com o seguinte, assim, eu não acredito em medidas que possam transformar uma sociedade, né? A gente precisa começar a cuidar do pequeno, né? Tem aquela frasezinha, uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, Madre, o que eu faço para mudar o mundo? Ela falou, vai para tua casa e ama a tua família. Isso. Então, o começo é dentro do lar. Não adianta a gente vir aqui e achar que a gente vai ter a solução para transformar uma sociedade através de uma medida pedagógica. Olha, a gente precisa fazer campanha, a gente precisa fazer isso, aquilo outro. Não, a gente precisa mudar dentro de cada lar. Né? Não adianta você pegar a vassoura e ir lá varrer a frente da Câmara Municipal, sendo que a frente da sua casa está tudo sujo. Né? E Renato, ao invés então desse pai dizer eu não amo meu filho porque eu não fui amado, ele pode mudar então. Pode. Se ele não sabe o que é o amor, ele deve então nesse momento, se a dificuldade está em amar dentro de casa, então é esse momento que é para repensar. Não recebi, vou aprender a dar. Pois é. Não só levar o filho para nós. Levar o filho e ir a si mesmo, em busca de si mesmo e em busca do vínculo com esse filho. Né? Porque reconhecer que não foi amado também deve machucar muito, né? Pois é. Que não sabe amar, né? Isso é muito difícil. Tanto que o Renato não lida com criança, eu também não cuido mais de criança, mas porque a grande dificuldade para nós cuidar de criança é fazer a reuniãozinha e a anamnese e a devolutiva com os pais. Porque você vai falar isso que a gente está falando aqui, porque a gente está falando, porque a gente está aqui, os pais estão lá adiante. Mas fale isso na frente, eles ficam enlouquecidos. Você está falando que eu não amo meu filho? Você está falando que eu não sou uma boa mãe? Né? Isso é muito difícil de escutar. E não é isso, como o Renato falou, ninguém está falando que você não é um bom pai. Nós estamos falando que existe algo aí que não está fluindo. É um rio que está represado. E nós precisamos tirar essas pedras. Né? E não adianta cuidar do menino, tem que tirar a pedra que às vezes é um contexto. Vamos mudar então. Não é um problema da mãe, é um contexto que é familiar, é sistêmico. Gente, voltando a um assunto que vocês tocaram no início, a Maria Helena Couvre, ela está perguntando. Percebo que as crianças que praticam bullying geralmente reproduzem comportamento dos pais de piadas ouvidas em família. É isso mesmo? Sem dúvida. Nós vivemos através de modelos. A gente tem essa ilusão de que a gente aprende a partir de medidas pedagógicas, que eu vou te dar conselhos e você vai seguir os meus conselhos. Isso é um papo furado enorme. Né? O conselho, eu te dou um conselho, esse conselho só vai servir para você dar esse mesmo conselho para outra pessoa e não fazer isso. Você vai fazer aquilo que você teve como modelo. Você assistiu alguma coisa, você viveu uma experiência com alguém e aí você vai reproduzir isso que você viveu, não aquilo que te ensinaram verbalmente, né? Aquela ideia, faça o que eu faço, não faça, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, não é isso? É bem isso mesmo, a gente tenta reproduzir isso daí, mas na realidade o que a gente vai reproduzir é aquilo que foram conosco, né? Meu pai e minha mãe me amaram, né? E agora eu aprendi a amar a mim mesmo e a partir disso eu amo o outro. Não existe outra forma de desenvolvimento da questão do amor. Pessoal, o papo está muito bom, nós estamos discutindo, acho que é um assunto que rende a tarde toda, mas o programa já está com uma duração de quase 1 hora. E eu gostaria de agradecer a Karina, agradecer o Renato, agradecer os internautas e pedir para vocês finalizarem esse programa passando uma mensagem para os internautas, para que eles possam ter essa consciência hoje. Posso falar? Lógico. Olha só, tolerância. Se tornar capaz de abandonar o seu próprio desejo, né, para que a natureza possa se manifestar, né, sem a nossa interferência, sem aquilo que a gente deseja que a natureza seja. E eu estou falando natureza, incluindo o ser humano, incluindo as crianças, né? Então vamos tentar nos desapegar desse nosso desejo narcisista, né? Que as coisas sejam da forma como a gente quer que elas sejam, né? E deixar elas se manifestarem, simplesmente se colocar a contemplar como o mundo realmente é. Obrigada, você, Karina. Continuando dele realmente então olhar com menos olhar crítico às vezes para esses filhos
e para si mesmo, tanto que já começou a questão da culpa, e deixar realmente a essência, encontrar a sua essência, né? E muitas vezes a sua essência pressupõe você fazer tudo de uma maneira afetiva e com amor. Então, se você está com o seu filho, esteja ali com o seu filho naquele momento. Então, seja o mais intenso possível e viva, como usando um termo que ele usou, mais naturalmente possível, o melhor possível. Faça o seu melhor dentro de algo que você se propôs, como, por exemplo, ter um filho. Eu quero agradecer muito, foi um prazer estar com o Renato, que foi meu colega de faculdade, foi um prazer imenso e uma gratidão imensa pelo convite de vocês novamente. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Karina, Renato, por ter vindo até aqui. Obrigada a você, internauta, que participou, que mandou suas perguntas, que compartilhou o nosso vídeo. E gostaria de dizer, se vocês têm algum outro assunto que gostariam de ouvir aqui no programa, mande aí no comentário a sua sugestão. É isso, semana que vem nós estamos de volta. Até lá!